Olá, boa tarde, Fábio. Que prazer. Como vai? Muito obrigado por me dar esse espaço na sua agenda, Juliano. Imagina, eu que agradeço. Para nós isso é muito importante. Eu estava começando a provocar porque que eu fiz a live, né? Contando que eu mesmo já estou entrando naquela idade que começo a pensar na geriatria e depois de 35 anos de profissão, os meus pacientes fiéis à clínica há 30 anos também estão ficando mais velhos e os nossos familiares, minha mãe, enfim. Aí eu falei, por que isso tem me provocado? Esse assunto é um assunto que constantemente tem estado aqui presente na equipe, nos nossos pacientes, na nossa vida. Né? Minha mãe está muito mais velha, a mãe dos profissionais que aqui trabalham, os pais. Então, esse assunto é um assunto que talvez tempos atrás eu não pensaria nisso, mas o brasileiro está cada vez mais velho, o brasileiro está cada vez mais longevo, e isso significa que a gente tem que pensar nisso, conversar sobre isso. E a minha área, a odontologia, fala muito pouco sobre isso. Então eu falei, nossa, depois da nossa conversa, depois do nosso encontro, eu fiz, eu fiquei com isso provocado. Eu falei, Léo, vamos fazer uma live com o Juliano, porque eu acho que é importante. Eu vou só ler o teu currículo, só para as pessoas verem Claro, fica bom. onde que eu tô, tá? O Juliano, ele tem especialização em clínica médica, geriatria e gerontologia, saúde ocupacional e dor. Além disso, ele é médico do grupo clínico do Centro de Excelência de Canabinoide em São Paulo e é membro fundador da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Então, tem dois lugares aqui para a gente conversar, mas primeiro eu vou entrar na questão do que seria a terceira idade. Juliano, você acha que a saúde bucal e a geriatria, quais são as ligações que você vê nisso e que problemas de saúde que estão ligados aos problemas que eu atendo aqui? A intersecção, ela é plena, né? Ela é tão importante que já faz muitos anos, né, que eu recebo encaminhamentos de colegas odontólogos que são odontogeriatras e também encaminho pacientes, né, para colegas odontologistas que estão se especializando ou já atuam há um tempo na odontogeriatria. E as explicações, elas vêm desde esse fenômeno, né, que você citou, que é o envelhecimento, que ele é um processo, né? Então, estamos envelhecendo nesse exato momento. Esse processo é universal, Fabio, ele não poupa ninguém. Todos. Mas ele pode ser bem sucedido ou não, né? E no envelhecimento bem sucedido, mesmo que, né, nos tornemos idosos septuagenários, octogenários, nonagenários com boa saúde, mantendo a nossa autonomia, né, mantendo a nossa independência, chega um dado momento em que algumas pecinhas precisam ser substituídas e isso acontece na nossa saúde oral. Então, é muito comum hoje no nosso país, quando eu atendo, né, idosos octogenários e nonagenários, por exemplo, muitos deles são edentulados, eles não têm mais dentes, né? Claro que a odontologia se modernizou tanto, né, a tecnologia trouxe infinitos recursos que eu espero, né, acredito que na nossa geração, quando nós formos octogenários, nonagenários, nós tenhamos nossos próprios dentes. Era muito mais fácil, antes se tirava um dente, agora se trata o dente, né? Sim, E sim. muitos dos idosos que eu atendo no dia a dia, aqueles que não possuem dente, possuem muitos problemas gengivais. Então, a mucosa, né, gengival, a mucosa oral sofre danos, escoriações por conta de uma prótese mal ajustada. Então, chega com queixa de dor, de ardência, inflamação. Outros idosos que têm dentes, né, os dentes, eles também envelhecem, né? Então, os dentes, eles não estão imunes ao nosso processo de envelhecimento, né? O osso da mandíbula, o osso da maxila envelhece. Ele também sofre processos de artrose, como a temporomandibular, distúrbio de ATM, que ocorre em jovens, claro que ocorre em jovens, mas também é bem prevalente em idosos.
e outras situações de saúde bucal, como doenças malignas. Então, é muito comum na nossa população câncer de boca. E, via de regra, para quem chega o câncer de boca? Para o dentista. Né? É o odontólogo que vai ver ali uma lesão de mucosa oral, de língua, né? de assoalho da cavidade oral, que pode ter uma lesão de cancerígena, seja por exposição ao tabaco, né, ou exposição ao álcool, de um indivíduo que manteve esse hábito durante décadas e hoje tem 80, 90 anos. Então, saúde bucal e geriatria tem tudo a ver. Tanto que existe a figura do odontogeriatra. Aqui na equipe, a doutora Neire é odontogeriatra, né? Na equipe aqui da Bibax Odontologia. Mas a gente sempre teve esse olhar, mas eu tenho a impressão, Juliano, que as coisas estão ficando mais agudas nesse sentido. Ou talvez, ou eu estou mais atento, ou de fato as pessoas estão falando mais, se preocupando mais com isso. Porque quando a gente começou a ter odontogeriatria e olhar para isso, a gente olhava como uma especialidade menor, ou talvez menos importante. E hoje ela é uma das mais importantes dentro do nosso espaço. Isso passa a ser cultural? Você acha que isso mudou? Ou sou eu? Não é cultural, é cultural. A Nos gente... incomoda, né? Eu acho que como profissionais da saúde, nos incomoda hoje se a gente encontra um paciente nosso, né, um idoso, que está com uma saúde oral e dental mal ajustada, mal compensada, né? E eu tenho a impressão que antes, né, essa preocupação, né, por parte de todos os profissionais da saúde em geral era o quê? Idoso, problema dentário. Arranca, põe prótese. Sim, Né? sim. E também Arranca tem fora o uma problema. coisa da estética, né? Porque a estética e o emocional. A gente tem visto provocar assim, a atividade sexual do idoso. A gente tem visto, isso se fala, não se falava sobre isso. Então, nesse sentido de falar sobre a questão estética no idoso, na idosa, com dentes, com um sorriso adequado, faz toda a diferença no emocional. Você percebe isso? Sem dúvida. Autoestima, né, Fábio? Autoestima. Então, veja, a sociedade, né, ocidental, ela nunca pintou o envelhecimento de uma maneira bonita. Né? Se a gente vai pegar lá, desde o Renascimento, né, obras, esculturas, pinturas que retratam o belo, nunca foi um idoso. Sempre foi um jovem. E, via de regra, o idoso ele era retratado como algo ali, né, decadente, Feio. feio. Exatamente, feio. Então, a gente tem isso já no nosso subconsciente. E é muito engraçado que o clichê da interpretação do velhinho, da velhinha, se fala, faz um velhinho, a pessoa faz o sem dente. É o clichê do que seria o idoso. O idoso é sem dente, né? Verdade. E não tem, mas as pessoas têm dentes, e como você, de 77 para frente, quando o flúor vai para a pasta de dente e a gente tem uma mudança considerável no padrão de cárie do brasileiro, você hoje, os jovens vêm aqui 25 anos, não tem nenhuma cárie, nunca teve. 30 anos, nunca teve cárie. Então, tem muitos pacientes assim, que fizeram tratamentos ortodônticos, e nunca passou pela experiência de cárie. E os idosos de uma geração anterior a 77, eles têm uma experiência de cárie grande. E as pessoas de baixo poder aquisitivo, por conta das nossas diferenças sociais, em geral, perdem os dentes em idade muito tenra, muito novinho, já perdem os dentes. Então, é
é um desafio, não só das diferenças sociais, mas esse andamento, né, da vida de quem tem classe média, de quem é da classe média, tem dentes. Então, esse velhinho sem dente, para quem tem algum poder aquisitivo, já não existe mais. Vai chegar nesse momento, como você mesmo disse. Acho que nessas gerações, nas nossas gerações, já as pessoas vão estar com os seus dentes. Então, o aspecto estético passa a ser importante, porque a pessoa está muito bem. Ela não perde musculatura, né? Ela não perde tonicidade muscular quando ela tem dentes, ela não perde espaço de batom, de lábio. Então, ela fica com um aspecto rejuvenescido. Mas eu ainda acho que quando eu vejo uma pessoa já com uma idade avançada e ainda na busca da estética, eu vejo gente tem um novo padrão, é um novo jeito de ver. Você percebe nos seus pacientes isso também, Juliano? Uma preocupação que não existia. Ah, velhinho ficava velhinho. Não Exato. é assim. Você também percebe isso? Percebo. E algo que é, assim, gratificante perceber no idoso que busca, né, a sua melhora estética também, é porque ele quer aliar a estética à funcionalidade. Então, assim, é muito difícil eu ver um idoso que busca um procedimento cirúrgico, que vem para uma avaliação pré-operatória, né, de qualquer natureza, que ele não põe na balança, né, a estética versus, ou melhor dizendo, junto, né, a intersecção da estética com a funcionalidade. Eu acho que eles são mais criteriosos que os jovens. Muitas vezes o jovem pode até apelar para algo estético, deixando a funcionalidade em segundo plano. Perfeito, A, perfeito. a experiência que o idoso tem, né, já faz com que ele busque uma solução estética, mas sempre aliando a funcionalidade. Uma solução inteligente, né? Uma solução mais Estética e inteligente, função, né? Fábio. Exato. Muito mais inteligente. isso é verdade, eu também percebo isso. E tem uma coisa que é muito comum, e aí eu já vou entrando naquela sua outra especialidade, putz, você transita nos dois universos que eu tenho pensado muito, a geriatria e o cannabis. E é muito comum o meu paciente mais velho ter dores crônicas de articulação, enfim, dores crônicas de maneira geral. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência com cannabis, porque aí a gente pode ir para esse caminho já no paralelo. Por favor. Os fitocannabinoides, eles são moléculas, né? Então são fitoterápicos, derivam da planta, da cannabis sativa. E essas moléculas, que são várias, nós temos centenas de canabinoides nas plantas, muitas, a grande maioria, né, como o CBD, que é o mais conhecido, o canabidiol, o canabigerol, o CBG, o canabinol, o CBN, o THC, que o mais famoso deles é o delta 9, eles apresentam ações analgésicas, anti-inflamatórias, ansiolíticas, promotoras do sono, né, antiespasmódicas. E isso vai muito de encontro a muitas queixas crônicas que os idosos possuem, né? Então, idoso e dor crônica, idoso e insônia andam de mãos dadas. A questão é que não é normal, né? Então, muitos idosos são trazidos pelos familiares porque a resposta desse idoso foi: olha, mas eu tenho 83 anos. É claro que eu vou sentir dor. E o trabalho inicial é mostrar: não, não é para sentir dor. Não é porque você tem 83 anos que você tem que sentir dor. Então, assim, a dor no idoso, ela é comum. Ela não é normal. E questão geracional também, né? A atual geração dos idosos octogenários, nonagenários e centenários, eles têm praticamente um dogma de que dor é normal. Tudo bem, eu vou sentir dor, não, tudo bem, eu vou ficar com essa dor. Não, mas tem tratamento. Ah, tem tratamento? Eu não preciso sentir essa dor? Infelizmente, eles
envelheceram, né, de uma maneira como os antepassados deles não envelheceram. Então, né, os pais, os avós dos atuais octogenários, nonagenários, centenários, eles não envelheceram enquanto população. Né? Eles podiam ter um caso isolado de ter também um centenário, sempre houve. Mas enquanto população, né, o envelhecimento populacional ele é um fenômeno moderno, ele é recente. E muitas das questões de dor crônica, de insônia, de dores orofaciais, né, envolvendo distúrbio de ATM, de doenças que levam a manifestações crônicas, podem ser tratadas com fitocannabinoides. E dentre deles, o CBD é o mais utilizado e aquele que a gente tem mais evidência, né, que é o canabidiol. Nas aplicações odontológicas, né, eu vejo a maior parte dos pacientes são pacientes, eu tenho usado com os pacientes de dor crônica. E antes de eu te falar da minha experiência, eu queria ouvir a sua, porque você tem muito mais do que eu. Qual é o resultado que vocês têm observado? Qual é o percentual? Das evidências científicas, o que você tem percebido assim, com o paciente de dor crônica? O paciente que tem dor crônica, ele responde bem ao canabidiol, mas a resposta para a dor é muito melhor quando se utilizam fitocannabinoides, né? Não só o CBD isolado, mas o fitocannabinoides em óleos full spectrum. Tá? O óleo full spectrum é aquele óleo que ele tem tudo que aquela planta oferece de canabinoides, né? Fitoterápicos, fitocannabinoides, e não é tirado o THC, ou seja, ele tem o THC. E o THC, ele está permitido em inúmeros produtos que são autorizados para importação e comercialização e venda no Brasil. A Anvisa já avaliou e já liberou, né, a prescrição, né, por nós, profissionais da saúde. Então, para o médico, para o dentista, médicos veterinários também estão buscando ali o seu espaço para prescrever fitocannabinoides na prática médica veterinária para justamente trazer alívio de dor. Essa é uma indicação que está bem clara já e está bem evidenciada. Evidenciada. Está bem evidenciada. Bem evidenciada. Eu também tenho uma coisa dessa experiência que a gente tem uma coisa que acho que talvez eu não tenha formulado direito a pergunta, então eu vou me antecipar e vou te falar assim, das coisas quando eu comecei a estudar e eu comecei a fazer os cursos, os preparatórios, e quando eu conheci o trabalho de vocês, eu sempre fiz uma odontologia individualizada. Eu sempre pensei, né, antes de pensar no canabidiol e nos sistemas, eu já pensava que existem as técnicas, mas elas não são para todos. E elas têm que ser usadas em cada paciente no seu momento de vida, dentro daquele sistema de vida daquele paciente, do problema, não é só do problema que ele tem, mas naquela individualização. Quando eu encontrei com vocês e a gente inicia essas conversas, esses preparatórios, eu fiquei muito impressionado, porque é exatamente assim que a coisa funciona. Então, quando eu te pergunto qual é o percentual, olha, ele é todo individualizado, ele é feito para cada... Não é uma coisa, não é massivo, ele é focado. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência que, na verdade, a minha experiência foi a partir da experiência de vocês. A terapia, né, com fitocannabinoides, ela não é tamanho único. Né? Então, aquele bonezinho one size fits all não serve. Não vai rolar. Primeiro, porque as condições crônicas, elas não são homogêneas. Né? Então, assim, se a gente falar dor, não, quem tem dor, tem dor. A dor de cada um é a dor de cada um. Não dá para comparar a dor, o tamanho de um com o do outro. Claro. Então, a dor,
ela tem muita subjetividade, né? Existem muitas ferramentas, né, para a gente conseguir extrair um pouquinho de objetividade da avaliação. Então, escalas que classificam a dor como neuropática, não neuropática, né, escala visual, analógica ou numérica de intensidade da dor. As ferramentas estão aí e elas são válidas, e nós temos boas ferramentas quantitativas e qualitativas à disposição. Mas na hora que você vai abordar um indivíduo que tem dor, a subjetividade da dor, ela vem à tona conforme você conhece a história dele, a biografia, né, o que ele já fez, o que ele faz, o que ele deixou de fazer por conta dessa dor. E aí, quando você vai tratar somente a dor, se você não olha todo o ecossistema que é esse paciente, você vai tratar uma parcelinha pequena, você não vai tratar o todo. E aí existem diferentes terapias de dor, existem diferentes óleos fitocannabinoides para tratamento de dor, inclusive. E para atingir o objetivo, a terapia de dor, hoje, a melhor evidência mostra que é a terapia multimodal. Ou seja, eu não tenho o melhor remédio para dor, né? Então, qual é o melhor remédio para dor? Não tem. Né? Não existe o melhor analgésico do mundo. Não existe um analgésico que resolva todas as dores. Mas a gente sabe que existem protocolos que, uma vez que você faz um bom diagnóstico, e aí, né, diz assim que a pedra angular é ter um bom diagnóstico. Né? Se você tem um bom diagnóstico, você já excluiu o que não é, né, o que você vai tratar. E começa um tratamento que contemple a dor em toda a sua subjetividade e o paciente como um todo, levando em conta a sua biografia, suas comorbidades, a chance de você acertar é muito maior. E um óleo com fitocannabinoide, ele permite tratar muito mais que a dor. Porque os fitocannabinoides, eles tratam a dor, mas eles também tratam a insônia secundária à dor, eles também tratam o transtorno de humor secundário à dor. Né? A dor crônica é muito difícil ela estar sozinha, né, Fábio? No dia a dia a gente percebe que Sim. sofre dor crônica, invariavelmente já desenvolveu transtornos secundários a essa dor. E que muitas vezes quem está vendo não percebe que está tudo interligado. Né? Então, a insônia é uma insônia secundária, né? A ansiedade, a depressão, né? Deixar de fazer o que gosta, então deixa de fazer uma atividade. Né? Você já vai limitando a vida dessa pessoa com dor crônica. E aí, simplesmente tratar de uma maneira muito objetiva ou anatômica a causa da dor, você não vai ter um pleno sucesso. Esse paciente não vai se sentir tratado adequadamente. É perfeito isso. Duas coisas que eu acho que é legal apontar, né? Uma das coisas no idoso que eu percebo quando eu falo sobre o assunto, é um pouquinho do preconceito. Existe na nossa sociedade um preconceito. Você percebe isso e aí já embalando, como que você lida com esse preconceito? Porque tem gente que fala, eu vou tomar remédio de maconha e eu vou... você percebe isso e como você lida com isso quando você percebe? Existe, né? Então, Bastante, né? bastante. Toda vez que vem à tona, né, o potencial terapêutico, eu uso piada. Né? Mas, via de regra, não são piadas maldosas. São piadas mesmo porque é para não perder a piada. Sim. Né? Mas nada melhor que a boa informação, né, Fábio? Nada melhor que a boa informação. E a boa informação, ela já está disponível para a gente de uma maneira bem ampla. Bem ampla, bem Bem ampla. evidenciada. Então, nós Bem... temos as evidências. Claro que tudo tem indicação. Né? Então, quando nós falamos de fitocannabinoides, de tratamento à base de cannabis medicinal, que eu não acho que é o termo mais adequado, eu
prefiro o termo fitocannabinoides, porque são várias moléculas e cada uma tem as suas peculiaridades e a sua indicação mais personalizada. Quando a gente fala disso para um idoso, eu ainda acho que ele tem menos preconceito do que a atual geração de 50, 60 anos. Tá. Eu acho que a geração atual de pacientes de 50, 60, 70 anos tem mais preconceito por associar que é um tratamento à base de maconha, que você vai fumar ou que você vai receber a prescrição para usar algo que não é legal, do que um idoso octogenário, nonagenário, centenário. E eu acho que existe uma explicação também histórica para isso, que muito provavelmente, né, houve um contato desses idosos, não no sentido deles terem consumido a planta fumada, mas de que ela não era criminalizada àquele tempo. Né? Então, há 90, 100 anos atrás, há 80 anos atrás, a criminalização, a guerra às drogas, né? Todo o movimento que foi originado lá nos Estados Unidos e que fez com que a planta, que fornece N substâncias fitoterápicas, né, fosse taxada de algo do mal, um veneno. Né? E um outro exemplo que eu percebo na prática clínica é, por tratar dor e por ter tratado e tratar de muitos pacientes oncológicos, eu prescrevo muito opioide. Porque dá resultado. Então, eu tenho que, na minha prática clínica, lançar mão de opioides com excelente benefício. Se o opioide é bem indicado, ele é utilizado na dose correta e no tempo correto, o paciente vai ter grande benefício. E o que eu digo para o paciente que é mais reticente, né? Principalmente aquele que já tem dor crônica e já usou opioides. Eu nunca prescrevi papoula. Sim. Eu não dou endereço para comprar papoula, nem para... Não. Sim. Um fármaco, né? Ele tem bula, ele foi avaliado pela Anvisa, ele tem registro. Você vai na farmácia e compra o medicamento A, B e C, que pode ser um opioide sintético ou não, e a gente sabe como que ele surgiu no mundo, como é que a gente descobriu que ele tem esse potencial analgésico. Os fitocannabinoides, mesma coisa. Eu não prescrevo que ele compre uma planta enfim, que faça chá, que triture, bata no liquidificador. Não, ele vai tomar um remédio. Ele vai comprar um medicamento que também foi avaliado pela Anvisa, que também tem registro, e que é receitado sob prescrição. E que ele vai usar a dose adequada, no intervalo adequado, para atingir aquela meta terapêutica. Então, fazendo esse paralelo com o opioide, que muitos dos nossos idosos com dor crônica já usaram alguma vez na vida, algum composto com codeína ou com tramadol, eles olham um pouquinho diferente. Né? E falam, olha, em um momento, quando eu prescrevi quando eu tomei codeína, tramadol, morfina, derivados e assemelhados, eu nunca infringi nada e nunca fizeram apologia que eu tivesse buscando ópio. Sim. É uma coisa que é legal, eu acho que eu já te contei isso, mas eu acho legal contar na live, tem tanta gente vendo isso. Quando a gente começou quando eu comecei a procurar essa informação, essa evidência, a ler os trabalhos, eu fui fazer o primeiro curso, eu mesmo tinha uma dor crônica muito forte na cervical por conta da minha profissão, né? Não tem dentista que não tem problema de coluna, eu acho que eu não conheço nenhum. E eu comecei a usar, eu fui ao médico e a fisiatra me receitou e eu tive em mim o resultado. Então, antes até de ser um médico que orienta e receita, eu usei. E o resultado é muito bom. Foi muito bem desenhado para mim o que foi receitado e dentro daquele prazo me foi muito satisfatório, porque é como você disse,
o meu sono melhorou. E o meu sono melhorou, a minha dor crônica também melhorou, junto com o meu sono. Então, assim, tem um aspecto mais amplo do que simplesmente tomar um remédio de 8 em 8 horas. Eu tive outras coisas que se somaram, que me deixaram melhor. É, antes da gente, eu fico aflito com esse negócio porque tem esse reloginho batendo e queria te fazer uma coisa assim, uma pergunta que eu acho que eu tive uma experiência aqui com uma paciente que ela quis, eu orientei, só que ela disse: eu vou te pedir para você não contar para ninguém que eu estou tomando isso. Como se ela estivesse fazendo uma coisa meio proibida, meio assim, ilegal, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os processos de legalização disso, porque ainda tem gente que acha que isso é uma experiência doidona, porque como a gente vê toda essa gente no próprio, até no Congresso Nacional falando barbaridades sobre isso, acho que era legal a gente falar um pouco sobre a legalização, sobre os processos, como eles andam, Ju. Você que acompanha mais de perto aí esses processos por conta das associações. Então, os fitocannabinoides, né, eles são medicamentos fitoterápicos, porque são derivados de uma planta, né, a planta cannabis sativa. E estes medicamentos, seja um CBD, um canabidiol isolado, seja um broad spectrum, que quando é retirado a ausência de THC, ou um full spectrum, que é o amplo com THC, eles possuem as suas indicações terapêuticas baseado nas patologias, né? Então, epilepsia é um grande marco, né, no Brasil, porque vamos dizer assim, o A partir aceite, do filme, né? A partir do filme, né? o aceite da nossa sociedade para que o consumo de fitocannabinoides, sejam os fitocannabinoides plantados no Brasil, né, através de habeas corpus, de liminar judicial, para que possa se extrair o medicamento, ou a importação, né, mediante aval da Anvisa, de que aquele medicamento é um produto farmacêutico, né, com qualidade, né, com origem de procedência, né, livre de contaminantes, ou seja, como qualquer outro remédio que se preze, né, que é prescrito, Igual. como qualquer outro medicamento, né? Foi a epilepsia infantil, né, as síndromes epiléticas, cujas crianças tinham dezenas ou até centenas de crise por dia, né? E isso sensibilizou, né, a nossa sociedade civil e a classe política para que nós aceitássemos este uso, essa prescrição. No Brasil, hoje, é proibido você plantar, né? Então, assim, se ele é um fitocannabinoide, ele é um fitoterápico, ele é derivado da planta, né? Mas a planta, ela não é permitido o cultivo, a extração do óleo, o beneficiamento. Então, hoje, nós estamos numa situação em que a prescrição ela é permitida. Ou seja, nós podemos, mediante tal diagnóstico, tal indicação, prescrever um medicamento fitocannabinoide. Mas quem está fazendo esse fitocannabinoide hoje? Os países em que plantar, colher, extrair, beneficiar, compor as moléculas para determinado efeito, isso está sendo feito lá fora. Então, grande parte dos óleos que tem disponível no nosso mercado através da liberação de sua importação e uso pela Anvisa, eles são feitos em estados dos Estados Unidos, cuja plantação, né, da planta, o cultivo, né, o agrobusiness da cannabis sativa, e não só para fins medicinais, pensando também em indústria de tecido,
Tanta indústria de coisa. produção, temos uma infinidade de áreas fabris que vão utilizar e que estão utilizando lá fora. Então, nesse sentido, se por um lado nós estamos bem, Fábio, bem no sentido do quê? De ter bons produtos à disposição para uso pela população, por Uhum. outro lado, está mal, porque esses produtos são importados e custam caro, Caríssimos, caríssimos, caríssimos. caríssimos. Então, isso é uma barreira de acesso. Isso é uma Muito, barreira. E muito as grande. associações que produzem, elas não vão também dar conta de produzir para uma Sem população como a nossa. sem poder Né? Então, plantar. Né? e Como é que faz? 200 milhões de habitantes. Se nós tivermos 10% da nossa população com indicação, né, de uso, de prescrição para efeitos terapêuticos, são 20 milhões de pessoas, Possível. não tem. Possível. Então, claro que daí, nesse sentido, a gente está atrás, porque se, por um lado, a, a Anvisa ela autoriza a importação e o uso de bons produtos, produtos com grau farmacêutico, e algumas associações produzem óleos de boa qualidade, enquanto plantar, né, extrair, beneficiar, né, ter toda a indústria para a cannabis medicinal do Brasil não tiver, ela não for autorizada para a gente ter isso em território nacional, a gente vai ficar refém de uma barreira de acesso, Só apenas para uns pessoas que riquinhos, possam meia dúzia pagar o de riquinhos. produto vão ter acesso, e o bonde está passando. Então, a gente tem uma área que não precisa de detalhes do quanto que o nosso país é um país com um potencial de agronegócio, né? O quanto que nós temos empresas nacionais de ponta, de pesquisa, de tecnologia. Vide que a soja já está no Nordeste, o trigo já está na região Norte, ou seja, você consegue plantar tudo aqui. O agro é tech, o agro é pop, mas o agro não quer, não pode plantar. Eu falo, mas gente, é tanto contrassenso, né? Porque como é que isso não bate, né? Aí a gente fica comprando um produto caríssimo, dando dinheiro para fora, quando isso poderia estar aqui, É. nós com tanto espaço, com tanta necessidade, com milhares de desempregados, um SUS aí que poderia estar usando isso de uma forma bastante barata, uma produção em larguíssima escala. É impressionante como a gente gosta de ser atrasado, né? Então, esse é o lado ruim, né, de como nós estamos vendo isso. Então, se por um lado, se nós formos pegar em termos de produção científica, né, o Brasil está produzindo muito estudo, principalmente com o CBD, com o canabidiol. Mas muito mesmo. A instituição no mundo que mais produz hoje estudo com canabidiol é uma universidade paulista. Então, na produção, na prática clínica, né, e no expertise que está se desenvolvendo para inúmeras indicações, nós estamos bem. Mas cadê o produto bom que nós queremos prescrever para alguns milhões de brasileiros? Este produto, infelizmente, ele não pode hoje ser produzido em solo nacional e nem extraído, beneficiado e ir para um laboratório no nosso território. A gente, as pessoas estão perguntando o preço, né? Um frasco pequeno, a gente pode falar 120, 150 dólares, é isso? É mais ou menos isso? Sim, O valor? um frasco de 30 ml, se a gente for pensar em já transformando em real, esse frasco vai estar em torno de R$ 1.000, mais ou menos R$ 200, de acordo com a concentração. Muito, muito, é muito caro. É muito caro. Então, não é só o preço do hotel frete. Então,
Claro, em real. Cheguei semana passada, o valor do frete por um frasco de 60 ml que um paciente importou, ele pagou quase R$ 200 de frete. Então, ou seja, se você soma a um frasco que está na casa de R$ 1.000, você É soma o, mais de frete. Então, é o, é o, inviabiliza, é uma barreira enorme. injusta ao acesso. É enorme. E também para pesquisa, porque, por exemplo, para a gente fazer a pesquisa, você tem que ceder isso para os possíveis voluntários. E a pesquisa fica caríssima, fica um absurdo de caro, porque como é que você vai distribuir isso para 20 pacientes, 30 pacientes? Numa pequena amostragem, já deu para. De saída, saiu 20, 30 mil reais em pequenos frascos que você vai disponibilizar. Então, a gente tem muito que avançar, né, para uma coisa tão simples, que é uma medicação que ajuda a população, que poderia ser feita aqui, que poderia ser mundialmente importada, né, nós exportando isso, não nós Exato. importando. Nossa vocação é de nós sermos exportadores de Ah, fitocannabinoides, né? ah. E abastecermos com produtos de qualidade o nosso próprio mercado interno. Olha, eu passaria assim pelo menos umas 3 horas falando com você, porque tem muita coisa ainda que eu me pergunto, que eu obviamente sei, porque já conheço vocês, mas o que eu queria do que as pessoas estão mandando de pergunta, mas eu vou fazer outra com você, tipo, não, eu vou te Será um chamar por... prazer, Fábio. É muito legal esse comecinho de conversa sobre isso, mas eu acho que entender, as pessoas entenderem a importância disso é muito legal e o quanto isso poderia ser ampliado na área de odontologia e em todas as especialidades médicas. Na medicina veterinária também. Eu tenho conversado com veterinários que mostram quão benéfico tem sido, mas também as barreiras que eles têm sofrido. Nossa, nossa. Né? Nossa, eu te agradeço imensamente por essa rápida horinha aqui que nós gastamos conversando sobre a geriatria, mas especialmente trazendo os canabinoides para esse grupo. E esse raciocínio é um raciocínio extremamente importante. Eu acho que toda vez que a gente puder provocar isso, quanto mais gente souber disso, mais gente vai poder exigir isso e isso está no SUS seria fundamental. Exato. Um dia estará. A Nós questão vamos chegar. é o quanto as pessoas vão sofrer nesse meio do caminho, né? Acho que Exato. essa é a avaliação que a nossa sociedade e os nossos representantes em Brasília e nas câmaras dos deputados também do nosso estado tem que estar presente nisso, porque nós temos que viabilizar isso de uma maneira em que o negócio gere empregos, gere produtos, gere exportação e tecnologia. Sim. Tecnologia. Né? Nós vamos... A gente tem que crescer criando patente, né? Criando produto e exportando produtos finais e não só a matéria-prima. Então, também, assim, apesar do nosso potencial de plantar ser muito bom, eu não gostaria que o Brasil fosse somente um exportador da matéria-prima planta. Que o Brasil Sim, seja exportador dos medicamentos, das moléculas. claro, claro. Ó, uma coisa que eu acho que é muito legal que você, na tua frase, os nossos governantes, a gente está muito próximo de uma eleição, pensar nessa Câmara de Deputados de forma progressista. Nós temos que votar em gente que pensa no progresso. Isso é progresso, né? Progressismo, andar para frente. E não essa gente que quer botar lá um monte de oração. Nós não estamos precisando de oração. Oração é na igreja. Lá nós estamos de leis que permitam que a gente tenha remédios para a população. Então, pensem em candidatos, votem em deputados progressistas, senadores progressistas e presidentes, gente normal, né? Vamos pensar só em gente normal. Vota em alguém que seja normal e tem os anormais. A gente tem que sempre buscar, né, alguém que
reflita os nossos valores, os nossos pensamentos. Nossa necessidade, né? É que, via de regra, a gente tem sido muito enganado nas últimas décadas. Constante. Via de regra. Em todas as esferas. Em todas Veja, as esferas. exato. Veja se o seu deputado tem um olhar para Exato. canabinoide. Então, por exemplo, onde está agora, né, fechando aí nessa questão da política, como está lá em Brasília, onde vai passar agora? A próxima pessoa a receber, né, vai chegar na mesa de quem? Do Senado. Senado. Justamente o Senado, espero que em 2023 esteja ali na mão do Senado, tendo já passado pela Câmara dos Deputados, e que o Senado aprove isso. Para a população, olhe para o interesse do país, olhe para o mundo. Para o mundo. Para o mundo. Para o bonde não passar. Mas o bonde não passar. Passamos isso passa pela economia, isso passa pela saúde, isso passa, né, por tantas instâncias. Então, nós temos que ter gente progressista para pensar que isso se faz necessário, isso não é para misturar com religião, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vamos pensar nisso. E nem com guerra às drogas. Né? Nós estamos falando de medicamentos, né, que são produzidos por indústrias farmacêuticas, tem grau farmacêutico. Nós estamos falando de remédio. Perfeito. Perfeito. Perfeito, Ju. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Fábio. Muito grande obrigado. abraço. Um grande abraço. Um abraço a todos da Bibancos. Deixo aqui meu agradecimento também em nome do SEC, o Centro de Excelência Canabinoide. Muito obrigado, gente. Em nome da PMC, a Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Um grande abraço a todos, Fábio. Muito obrigado. Vamos fazer outros, hein, Ju? Muito obrigado. Até breve. Será um prazer. Grande abraço.